Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O mercado da bola pode estar preparando uma das negociações mais surpreendentes desta janela envolvendo o Cruzeiro. Uma informação que começou a circular nos bastidores aponta para uma possível conversa entre Cruzeiro e Racing envolvendo uma troca de jogadores que, se realmente acontecer, tem potencial para dividir opiniões entre os torcedores. De um lado, Lautaro Dias. Do outro, Santiago Sosa. E no meio de tudo isso, um valor que chama atenção: cerca de 5 milhões de dólares adicionais para fechar o negócio. A simples possibilidade dessa operação já começou a gerar debates intensos entre os cruzeirenses. Afinal, não estamos falando de uma contratação comum. Estamos falando de uma negociação que envolveria um dos nomes mais comentados do elenco celeste e um jogador extremamente valorizado no futebol argentino. Quando surgem notícias de trocas entre clubes de grande porte, normalmente existe um motivo muito claro. Ambas as equipes acreditam que podem resolver necessidades específicas através da mesma negociação. E é justamente isso que torna esse rumor tão interessante. O Cruzeiro vem analisando o mercado em busca de peças capazes de elevar o nível técnico do elenco. A diretoria sabe que a temporada entra em uma fase decisiva e que, para competir em alto nível, será necessário ter ainda mais qualidade à disposição de Arthur Jorge. Por outro lado, o Racing também possui seus próprios objetivos esportivos. E é aí que o nome de Lautaro Dias aparece como uma peça importante dentro dessa possível construção. Lautaro Dias é um jogador que sempre despertou opiniões fortes entre os torcedores. Existe uma parcela da torcida que aprecia sua entrega dentro de campo, sua disposição para lutar por cada bola e sua capacidade de incomodar os sistemas defensivos adversários. Ao mesmo tempo, existem aqueles que acreditam que o jogador ainda não conseguiu alcançar todo o potencial que se imaginava quando chegou ao clube. Essa divisão de opiniões faz com que qualquer notícia envolvendo uma possível transferência gere repercussão imediata. Mas o que realmente chama atenção nessa história é o nome que estaria chegando ao Cruzeiro. Santiago Sosa é um jogador que possui enorme prestígio no futebol argentino. Conhecido pela intensidade, inteligência tática e capacidade de atuar em diferentes funções dentro do meio-campo, ele é visto por muitos analistas como um atleta capaz de elevar significativamente o nível competitivo de qualquer equipe sul-americana. E justamente por isso a simples associação entre seu nome e o Cruzeiro já começou a empolgar parte da torcida. O futebol moderno exige meio-campistas cada vez mais completos. Jogadores que saibam marcar, construir jogadas, ocupar espaços e participar das transições ofensivas e defensivas. E muitos enxergam em Santiago Sosa exatamente esse perfil. Imagine um atleta capaz de oferecer equilíbrio ao setor central. Um jogador que ajuda na proteção defensiva sem abrir mão da qualidade técnica. Um jogador que entende o jogo e consegue acelerar ou controlar o ritmo conforme a necessidade da partida. É o tipo de reforço que muitas vezes não gera a mesma euforia de um atacante goleador, mas que pode transformar completamente o funcionamento de uma equipe. Por isso mesmo, a possível negociação começou a ganhar força entre os torcedores. Outro fator importante é a questão financeira da operação. 5 milhões de dólares representam um investimento significativo. Estamos falando de uma quantia que demonstra claramente que o Cruzeiro enxergaria Santiago Sosa como uma contratação estratégica e não apenas como mais uma opção de elenco. Quando um clube decide investir valores dessa magnitude, normalmente existe uma análise profunda por trás da decisão. Os dirigentes avaliam desempenho, potencial de valorização, adaptação ao estilo de jogo e impacto esportivo esperado. E é justamente por isso que muitos torcedores passaram a levar o rumor mais a sério.
A venda de Kaique e outras movimentações recentes também criaram uma percepção de que o Cruzeiro possui condições de fazer investimentos importantes nesta janela. Evidentemente, a diretoria não pretende gastar de forma irresponsável, mas existe um entendimento de que o clube pode aproveitar oportunidades específicas para fortalecer ainda mais o elenco. E Santiago Sosa se encaixaria exatamente nesse perfil. Além da qualidade técnica, ele possui idade interessante para futuras valorizações. Isso significa que o investimento poderia gerar retorno não apenas dentro de campo, mas também financeiramente em uma eventual venda futura. Mas como toda negociação envolvendo troca de jogadores, existe um aspecto emocional muito forte. Lautaro Dias construiu sua própria história com a camisa celeste. Mesmo quando enfrentou críticas, sempre demonstrou comprometimento e profissionalismo. Muitos torcedores criaram identificação com sua postura dentro de campo. Por isso, uma possível saída certamente provocaria reações variadas. Alguns enxergariam o negócio como uma oportunidade de qualificar ainda mais o elenco. Outros poderiam considerar uma perda importante para o grupo. É exatamente esse tipo de debate que costuma surgir quando clubes avaliam trocas envolvendo atletas conhecidos. Outro ponto interessante é a participação de Arthur Jorge nesse processo. Treinadores costumam ter papel fundamental em negociações desse tipo. Afinal, ninguém conhece melhor as necessidades do elenco do que o próprio comandante. Caso a diretoria realmente esteja avaliando uma operação envolvendo Santiago Sosa, é difícil imaginar que isso aconteça sem o aval do treinador. Arthur Jorge possui uma visão muito específica sobre construção de elenco. Ele valoriza intensidade, inteligência tática e versatilidade. Características que muitos observadores associam ao perfil de Santiago Sosa. Isso ajuda a explicar por que o nome desperta tanto interesse. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo com enorme atenção. As redes sociais se transformaram em verdadeiros campos de debate. Há quem considere a troca excelente para o Cruzeiro. Há quem prefira manter Lautaro Dias. Há quem acredite que o clube deveria buscar reforços em outras posições. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão interessante. Ela não envolve apenas números ou contratos. Ela envolve diferentes visões sobre como construir um time vencedor. Envolve planejamento esportivo, envolve estratégia de mercado, e envolve o desejo constante do torcedor de ver o Cruzeiro cada vez mais forte. Naturalmente, é importante lembrar que negociações passam por diversas etapas. Muitas conversas acontecem sem que um acordo seja alcançado. Muitas possibilidades são discutidas e acabam não avançando. Faz parte da dinâmica do futebol. Mas uma coisa é certa. Se Cruzeiro e Racing realmente estiverem trabalhando em uma operação envolvendo Lautaro Dias, 5 milhões de dólares, e Santiago Sosa, estaremos falando de uma das negociações mais impactantes desta janela para o clube celeste. Porque não seria apenas uma troca de jogadores. Será que Lautaro Dias está realmente próximo de se despedir da Toca da Raposa? Será que Santiago Sosa pode estar a caminho do futebol brasileiro? Ou estamos diante de mais um daqueles rumores que movimentam a janela sem se transformar em realidade? Por enquanto, as respostas continuam nos bastidores. Mas uma coisa é certa, essa história ainda promete gerar muito debate entre os cruzeirenses nos próximos dias. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.